Fala galera, tudo bem? Então, após um tempinho sem postar conteúdo pro canal, eu volto a postar agora. Eu não foi intencional, eu estava fazendo uns trabalhos extra durante a noite e além do horário comercial, então não sobrou praticamente nada de tempo livre. Mas agora que eu concluí, eu consigo voltar a gravar conteúdo aqui para vocês e eu tenho bastante coisa para soltar aqui. Ah, Vai depender também do engajamento de vocês, né? E hoje eu vim falar sobre algo que, assim, IA no geral é algo muito comentado nos últimos 2, 3 anos, né? E, bom, mais especificamente, nessas últimas semanas, voltou a ser mais falado por um motivo específico. Ah, não sei se todos viram, né? Mas acho que foi dezembro do ano passado, ou foi esse mês de janeiro agora, bastante recente, que um programador austríaco lançou o CloudBot, que já virou OpenCloud, e provavelmente quando eu soltar esse vídeo já vai estar com um nome diferente. Mas basicamente, para quem não sabe, o CloudBot é um software que você escolhe um modelo de IA, um modelo de linguagem. Ele não é um IA, galera. Ele é um software que potencializa a IA. É como se você colocasse um chat GPT da vida para rodar num, num robô, né? Para ser o software dele, como se fosse o sistema operacional de um robô. Esse software, ele dá possibilidades, capacidades aos modelos de LLM, os modelos de linguagem, né, as IAs, ah, muito maiores do que quando elas estão ali somente rodando na web, no site da OpenAI, do Gemini e afins, ou mesmo quando você roda localmente algum modelo na sua máquina. O que esse software permite fazer é, é utilizar a IA para controlar o seu PC, ela tem acesso, óbvio, você pode limitar esses acessos, né? Mas ele dá acesso a suas pastas, a seu navegador, enfim, o que está no seu computador. Se você instalar na sua máquina local, você também pode instalar numa VPS, né, no seu servidor privado. E, bom, as possibilidades são praticamente infinitas. Você pode utilizar ele para programar, para desenvolver um software para você, e você vai deixar ele lá, vai dar o comando, vai fazer seu café, vai sair e ele vai estar lá trabalhando. Então, galera, eu fiz um rápido corte aqui porque eu notei que o meu vídeo estava dando umas travadas, mas não vai afetar aí a visualização de vocês. Mas voltando aqui, enfim, o CloudBot, OpenCloud, como você queira chamar, ele dá capacidades aos modelos de linguagem de fazer coisas que limitados lá no navegador eles não podem fazer e assusta algumas pessoas, né? Eu cheguei a ver alguns vídeos, ah, talvez eu vou ver se eu consigo achar algum aí para postar para vocês, ah, onde, por exemplo, o a IA potencializada lá pelo OpenCloud liga faz uma ligação através de uma voz robótica, né? Uma IA que usa
o que usa que é utilizado, né, para gerar essa voz, né, e se comunicar com a pessoa. Ah, mais recentemente, os próprios cloudbots criaram espontaneamente a sua rede social, né, onde só robôs podem interagir e tá público aí para quem quiser acessar o site, o fórum, você só não pode, se você for humano, você não pode interagir. E assim, ah, eu acho que importante deixar claro para o máximo de pessoas possível ah, o que são os modelos de linguagem que nós temos hoje, porque muitas pessoas não, até mesmo profissionais de tecnologia, eu diria, não sabem muito bem o que são esses modelos. Não à toa eu fiz cursos de IA generativa. Para quem não sabe, mas eu já cheguei a comentar aqui no canal, eu trabalhava como programador do começo do ano passado para cá, já está com um ano que eu estou trabalhando com agentes de IA, com automação, e aí eu fui estudar sobre IA generativa e afins. E assim, eu não sou ah, um expert, um especialista em modelos de linguagem, né? Embora eu trabalhe com isso, existe a distinção da pessoa que cria agentes de IA, trabalha com criando IA, e alguém que é especialista em IA, né? Por mais que você possa ser os dois, né? Mas eu tenho já conhecimento e bagagem suficiente. Na verdade, você não precisa de muito para saber como esses modelos funcionam. E basicamente são os modelos que nós temos hoje, pelo menos disponíveis ao público, eles são modelos probabilísticos. E o fato deles serem modelos probabilísticos é o que faz com que muitas vezes eles respondam errado para você e com convicção. Porque por serem modelos probabilísticos, eles vão buscar o que mais se aproxima matematicamente do que você está pedindo. Então, quando a IA não sabe a resposta, ela vai dizer o que, segundo a avaliação dela, é o mais acurado possível, é, e não vai dizer que não sabe, que está dando um chute. A IA não funciona assim, pelo menos esses modelos que nós temos hoje, né? Se não é como uma lógica difusa. Se ela não sabe, ela vai dar a resposta que, pela avaliação, pelos cálculos dela, é a mais próxima possível. E basicamente esse modelo funciona através de aprendizado de máquina. Você vai colocando ali conjuntos de dados, vários conjuntos, onde esses modelos vão identificar padrões e assim eles vão entender o que é cada coisa, né? Se você for observar em muitos sites, quando sistemas, portais, quando você vai entrar, coloca lá o e-mail e a senha, ele tem um tipo de captcha que tem várias imagens, aí ele pede, por exemplo, clique nos quadrados que mostram uma bicicleta. Você está ali treinando esses modelos, fazendo isso, para que eles
identifiquem padrões. Você está ensinando a máquina, né? E assim, esses modelos já existem há bastante tempo, mas eles foram desenvolvidos ao longo de anos, inclusive com muita pesquisa, investimento em pesquisa, e eles foram se popularizar há quase 4 anos atrás, quando saiu o ChatGPT 3, que era o modelo ali mais significativo, né? Que, que chegou, foi a primeira vez que esses modelos de IA generativa chegaram a um nível ah, maior, algo utilizável no dia a dia, e a partir daí isso também se tornou uma espécie de serviço, e hoje nós temos vários modelos aí que você paga uma assinatura e são bastante úteis no dia a dia. Ah, mas esses modelos, por mais que muitas vezes eles pareçam mais inteligentes que nós e até mesmo passam a impressão de que eles têm uma consciência, ah, eles são bastante limitados. Hoje mesmo eu pedi o ChatGPT para me ajudar com uma atividade que às vezes eu tenho que fazer no meu trabalho, e ah, certas coisas que provavelmente outra pessoa entenderia, coisas básicas, ele não entende, porque esses modelos eles não são mágicos, né? Eles são ah, computadores treinados com quantidades astronômicas de dados para identificar padrões, e assim eles conseguem entender várias coisas, mas eles não são capazes de entender diversos conceitos que nós humanos entendemos. É por isso que nós não estamos num nível onde, não sei, talvez, vamos tentar pegar algum exemplo. Eu, por exemplo, eu vou colocar aqui algo mais próximo da minha área, por exemplo. É por isso que nós ainda temos programadores. E por mais que muita gente fale, a IA vai acabar com os programadores, e não vai ter mais emprego para programador. Assim, isso é parcialmente verdade e parcialmente falso. Na verdade, isso não, a IA não deveria roubar o espaço do programador. Até porque não existe IA hoje sem programador. A IA que você tem, que você usa aí no seu dia a dia, ela existe porque uma equipe de programadores desenvolveu e está lá mantendo. Ela não consegue se manter sozinha, né? Eu trabalho criando automações, agentes, e hoje, por mais que a IA tenha se desenvolvido bastante nos últimos anos, ah, eu não consigo, ah, mesmo tendo acesso a modelos bastante avançados que eu utilizo no meu dia a dia, os melhores, eu diria, eu não posso simplesmente dizer para a IA, faça isso, crie essa automação aqui. Eu posso fazer esporadicamente, alguma vez pedir para ela fazer alguma coisa, mas principalmente uma pessoa que não é que não tem conhecimento técnico, mais ainda, não consegue deixar tudo nas mãos da IA. Nem vai poder, porque simplesmente esses modelos são limitados. Eles são basicamente
computadores ah, treinados de forma nunca antes feita, com quantidades astronômicas de dados e pesquisa envolvida para aprimorar esse aprendizado e conseguir fazer certas coisas que um ser humano faz. Assim, eu não vou também ser hipócrita ou ingênuo ou mesmo desonesto, que eu acredito que algumas pessoas estão sendo, de dizer que a IA não vai roubar empregos. Na verdade, ela já está roubando. Esse ano, ah, provavelmente vai ser o ano que ela mais vai tirar empregos, porque se por um lado esses modelos de linguagem que a gente tem hoje são bastante limitados, ah, eles conseguem fazer muito bem ah, certas atividades não tão complexas ou não tão específicas de humanos. Então, já existe muita coisa que muita gente faz, trabalha hoje, que modelos de linguagem conseguem fazer, e é só questão de tempo para eles fazerem, né? Outras coisas dependem mais de robôs, de hardware que consiga fazer isso. Mas falando da IA em específico, ah, poucas coisas um IA, um modelo de linguagem não consegue fazer. Mas nem tudo que ela consegue fazer, ela vai conseguir substituir um humano. Mas já existem muitas coisas que a IA consegue fazer e está substituindo os humanos, né? Eu posso até gravar um vídeo depois mostrando como está mais ou menos esse cenário e talvez algumas coisas que nós possamos fazer para evitarmos ficarmos sem emprego, dependente de renda básica universal, né, com essa ascensão da IA. Mas nós, basicamente, nós ainda estamos longe de um modelo de linguagem que consiga, por exemplo, receber uma ordem, crie um SaaS, vou pegar um exemplo, um Mercado Livre da vida, um e-commerce, algo gigante, algo complexo, eu sem conhecimento técnico algum, pedir para ela fazer e aí entregar um software totalmente funcional para produção que vai ser utilizado no dia a dia como e-commerce. Inclusive, eu utilizo o IA para gerar código, eu sei que a IA gera muito código com vulnerabilidades, com problemas que não podem existir no ambiente de produção. Aí é muito boa para você criar um protótipo, ou mesmo para você ir pedindo para ela gerar o que você, por exemplo, nesse exemplo, né, que eu estou dando de código de programação, você até pode construir sistemas enormes com IA, mas se você quiser que seja algo realmente funcional e no nível de produção, no nível de você colocar isso para o mercado, você vai precisar de no mínimo um ou talvez mais programadores que realmente entendam de código para revisar aquilo, validar e corrigir o que eventualmente não esteja adequado, né? O que se chama de AGI, traduzindo a sigla para o português, seria uh, inteligência artificial geral, é algo que nós estamos bem longe, até porque esses modelos que nós temos hoje já atingiram o seu limite. A gente observa muito os videogames, por exemplo, que a gente nota que até mesmo certos jogos de 10 anos atrás tem gráficos tão bons quanto os jogos de hoje, até melhores do que certos jogos de hoje, porque assim a gente
atingiu um certo platô, onde, no caso da indústria dos videogames, você precisa investir, você vai precisar de investir anos e centenas de milhões de dólares, talvez até mais, não sei, para criar um motor gráfico, para criar algo muito superior para ser utilizado para criar algo realmente que tem um salto gráfico. Mesma coisa com a IA. Nos últimos 2 anos, talvez, nos últimos anos, as empresas de IA focaram em apenas aumentar a quantidade de parâmetros, comprar todo o hardware existente e até mesmo que ainda vai ser produzido para criar data centers enormes que têm um impacto ambiental enorme, para evoluir esses modelos de linguagem. Mas chega uma hora que isso tem um limite. Se você for comparar as últimas versões de certos modelos de linguagem, você não vai ver muita evolução. Por exemplo, do ChatGPT 4o para o 5, eu não notei praticamente nada de diferença. Depois eles meio que corrigiram, soltaram 5.1 e rapidamente soltaram 5.2 e eu consegui ver uma evolução. Mas não à toa, algumas pessoas, como por exemplo o William Sutskever, que foi um dos fundadores da OpenAI, um dos principais cérebros por trás do ChatGPT, saiu. Porque, dentre outros motivos aí também, você simplesmente aumentar parâmetros e investir em, em bilhões em hardware para criar data centers cada vez mais poderosos, como a forma de evoluir esses modelos, chega uma hora que tem um limite. Esses modelos chegaram onde chegaram através de pesquisa, anos de estudo, de pesquisa, e para eles continuarem evoluindo, isso será necessário. Só que a IA virou uma commodity também, né? Um produto, e as pessoas esperam cada vez mais novidades. Então, eles se sentem pressionados a, de tempos em tempos, lançarem um novo modelo. E acaba que não tem essa evolução toda. Eu acredito que, assim, existe uma previsão que alguns, como é que eu posso dizer? Alguns colocam aí, talvez, daqui a uns 10, 15 anos, não sei, é difícil. É, Dizem, eu ouço falar algo em torno de 5 a 20 anos, que é um gap bem grande, né? Mas ainda vai levar provavelmente no mínimo uma década para que os modelos de linguagem que nós temos hoje cheguem a um nível de fato além, a um nível onde nós poderíamos comparar, por exemplo, como uma Skynet da vida, não sei, mas nesse sentido da IA, de uma IA super poderosa e que ameaça a humanidade, né? Ah, Nós ainda estamos longe de ter um modelo assim, pelo menos a público. Não sei, talvez tenha um projeto militar super secreto que já tem um IA mais ou menos desse tipo, mas nada que esteja amplamente acessível, né? Acredito que esse não seja um motivo de preocupação, pelo menos hoje. O que é, de fato, algo que você, eu e todos nós temos que, entre aspas, nos preocupar é com o uso da IA. Não só. Existem duas coisas aí que todos nós temos que estar atentos: o uso da IA para fraudes, para fins ilegais, criminosos, e também
o uso de IA para substituir humanos em massa, né, de forma até meio irresponsável, né, simplesmente por querer fazer essa substituição sem talvez necessariamente passar por todas as etapas necessárias, e isso já está chegando a um nível bastante elevado. É algo planejado e há quem diga que esse é o último ano que nós temos para nos manifestar em relação a isso antes que se torne algo irreversível. De fato, a robótica também está sendo bastante aprimorada para criar isso. Não é algo que você vai ver sendo divulgado, você vai ver muitas pessoas negando isso, o CEO do Google, por exemplo, enfim, muita gente vai falar, uns por ingenuidade, ah, outros por falta de conhecimento, ou outros por otimismo, e outros por desonestidade mesmo, porque não querem que as pessoas se atentem para isso. Mas, de fato, o maior perigo dos modelos de linguagem hoje é, de fato, eles substituírem diversos trabalhos humanos. Se você for observar, a, a, mesmo com as mudanças das últimas décadas, a maioria dos trabalhos hoje não é tão complexa que um modelo de linguagem não consiga fazer. E o que nós realmente devemos nos atentar é isso. Eu pretendo trazer alguns vídeos a mais tratando desse assunto. O meu vídeo já está bem longo. Eu gostaria que ficasse com algo entre 15 e 20 minutos, mas infelizmente é muita coisa para abordar. Não dá para. E ainda tinha mais coisas que eu queria abordar aqui. Então, muito obrigado se você ficou até aqui, porque realmente é bastante tempo. A gente sabe que normalmente vídeos acima de 15 minutos não tendem a ter muito engajamento. É, as pessoas não querem ficar tanto tempo assistindo um vídeo, muitas vezes. E meu muito obrigado se você ficou até aqui. Deixe o seu like para me incentivar a trazer mais conteúdos como esse. Se inscreva caso você não seja inscrito. E é isso, galera. Valeu, até mais.